Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Olá, você gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amélie Poder de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$ 35, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo adicional de frete. Como sócio do clube, você estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem de texto para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago pelo livro é sempre muito mais barato do que o valor encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder. Muito boa noite a todos os nossos queridos ouvintes, nossos internautas, nossos amigos que nos acompanham aqui em mais essa transmissão da Web Rádio Cristo Consolador no programa Espiritismo e Atualidade. Após um longo e tenebroso inverno, retornamos, Silvia Almeida. Boa noite, tudo bem? Retornamos, boa noite, tudo bem. Retornamos até ouvinte achando, né, que a gente tinha parado com o programa. Né? Eu falei, não paramos não, tivemos apenas um treveiro aí, um recesso, mas voltamos já. Em 2026 esperamos ter uma sequência maior, né? Como sempre foi, né? Uma sequência, né? Eu acho que dezembro é realmente um ano bem, assim, um mês muito complicado, né? E a gente acaba tendo uma série de situações acontecendo que dá nisso. Mas nós estamos aqui firmes e fortes e pretendemos entrar em 2026 assim com o pé direito, né? Um trabalho muito bom. Bom, pessoal, esperamos que vocês cheguem, né, ao longo do programa para falar conosco, para trocar ideias e tudo mais. Mas, como sempre fazemos no início, né, nós oramos. E vamos orar agora, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização desse programa e, obviamente, na continuidade dele, né? Pode, meu amigo, por favor, vamos orar? Vamos elevar nossos pensamentos, vamos rogar os benfeitores amigos do plano espiritual superior que nos envolvam nessa prece de início da nossa transmissão. Senhor Jesus, divino amigo e mestre querido, queremos lhe agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome para a apresentação deste programa Espiritismo e Atualidade. Possa aqui estar conosco os nossos amigos espirituais, os nossos guias, os companheiros responsáveis por essa web rádio, que eles possam nos direcionar, possam nos intuir para que nós possamos, em cima do assunto que aqui iremos abordar, termos as melhores observações, reflexões, para que nós possamos, com esse aprendizado, trazê-la para as nossas vidas. E que todos nós, assim, possamos reiniciar desse processo de reforma íntima, trazendo a experiência, trazendo o dia a dia para as nossas vidas. E que o Evangelho do Cristo seja sempre a nossa bandeira,
a nossa forma de traduzir as orientações do Mestre amado em nossas oportunidades de melhoria. Agradecemos mais uma vez por tudo que recebemos, agradecemos por tudo que nós temos acolhido durante todo esse programa. Nesse reinício, nós podemos dizer muito obrigado. Envolva a todos os nossos irmãos que nos acompanham nesse momento ao vivo, aqueles que nos acompanharão também através da transmissão deste programa. E assim, nós nos dizemos, Senhor, graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Vamos então agora à leitura de um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E caiu para a nossa reflexão de hoje o capítulo 3, né? Capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. E vamos ler um trechinho aqui do item 13, né? Mundos de expiações e provas. Que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais, pois basta observeis o em que habitais. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem um índice de grande imperfeição moral. Por isso os colocou Deus no mundo ingrato para expiarem aí suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. Graças a Deus, né? Eu acho, né, Cosme, que até essa abertura do Evangelho, como sempre, né, tem muito a ver com a nossa temática de hoje, né? Mas antes de nós prosseguirmos, né, vamos cumprimentar aqui a Elaine Baima, que está aqui conosco. Boa noite a todos. Boa noite, Elaine. Que bom que você está aqui, né? Boa noite, Elaine. E aí, Cosme, após essa leitura do Evangelho, que tem muito, né, muito a ver com o nosso tema de hoje, eu te pergunto, qual o nosso tema da noite de hoje, Cosme? Hoje nós vamos falar sobre a humildade e que reconhecer, né, nossas falhas é importante para nós exercitarmos essa melhoria que é a humildade. A gente sabe muito bem que orgulho, né, o egoísmo e o orgulho são as duas chagas que impedem um homem de se aproximar de Deus, né? E verdadeiramente essa questão da humildade, ela é muito importante porque ela é um filhote, né, desse egoísmo, né, de toda essa situação que a gente vive no dia a dia. Normalmente o nosso ego ele é muito inflado e a gente quer que as coisas girem à nossa volta, né? Nós somos o verdadeiro Sol e os planetas girando ao nosso redor. A doutrina espírita, nesse particular, ela tem nos trazido grandes informações quando você pega aqui o capítulo 7, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, que é, na realidade, a primeira bem-aventurança a qual Jesus propaga, né? Lá no Sermão da Montanha, bem-aventurados os pobres de espírito, que deles é o reino dos céus. E o Allan Kardec, ele vai trabalhar esse tema num capítulo inteiro, esse capítulo 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Jesus, no seu maior discurso, falando sobre a humildade, é porque realmente é algo que a gente tem que refletir. Porque, embora algumas pessoas até questionem, mas onde ele está falando de humildade? Quando a gente faz uma analogia que pobre de espírito não é a questão da pobreza material, a questão da pobreza espiritual, e é a questão da humildade. Quando você é uma pessoa humilde, quando você é uma pessoa que reconhece as suas falhas, com certeza você tem mais possibilidade de você exercitar essa felicidade, como Jesus nos disse. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, esse mundo, né, ao qual todos nós buscamos, né, essa terra, ela precisa primeiramente de humildade. Jesus era uma pessoa extremamente humilde,
apesar de toda a sua sapiência, todo o seu conhecimento que ele tinha, né, de universo, do ser humano, da vida, ele não desprezava as pessoas. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele aborda isso muito bem nesse capítulo 7. Quando nós temos pessoas que não reconhecem as suas a questão da humildade, ou seja, não trabalha essa possibilidade porque acha que vai se rebaixar, é importante que a gente tenha em mente que Jesus nos falou que quem se exaltar será rebaixado e quem se humilhar será exaltado. É uma sentença de Jesus que ele também aborda exatamente isso. Está tudo no Evangelho de Mateus, essas duas colocações. Tanto a colocação dos pobres de espíritos, como essa questão do rebaixamento, da exaltação que vai ser rebaixado. Então, são informações que o mestre ele aborda, né, no Evangelho de Mateus, e o Allan Kardec, ele, de uma maneira muito metódica, ele vai trabalhar esse capítulo inteiro falando sobre isso, inclusive com as mensagens nas instruções dos espíritos, de benfeitores espirituais, que vai abordar o tema. Então, vejam, é algo que deve ser realmente bastante refletido para que a gente possa entender. Agora, Silvia, a gente percebe nitidamente que quanto maior a pessoa é aqui na Terra, maior poder tem, menos humilde a pessoa é. E é uma grande dificuldade isso, porque as pessoas se acham totalmente poderosas, elas ignoram as outras pessoas, como se na realidade elas fossem superiores, quando Jesus nos afirmou que não é dessa forma, não nos afirmou apenas em palavras, mas também em gestos, em atitudes, em colocações que nós observamos nitidamente nas orientações do Evangelho. Exatamente. O Cosme, é muito interessante, né, que Jesus nos ensinou a humildade desde o primeiro momento em que ele esteve aqui, né? Jesus, nós sabemos, é o espírito mais evoluído que já esteve aqui na Terra, né? Nós sabemos disso. E ele, mesmo sendo o maior de todos, sempre se colocou numa posição muito simples, né? Nasceu em uma estrebaria, foi acomodado numa manjedoura, né, no comedouro de animais e tudo mais. Toda a sua vida foi muito simples. Tinha uma profissão simples, era carpinteiro também, como seu pai José, né? E ele mesmo fala, né? Eu não tenho uma pedra para repousar a cabeça, ele não tinha nada. Ele tinha uma grandiosidade imensa, natural, do seu espírito, né? Mas isso jamais fez com que ele se achasse melhor que ninguém, né? Muito pelo contrário, inclusive naquela cerimônia do lava-pés, né? Lá na última ceia, ele dá uma demonstração patente dessa humildade ao fazer esse gesto de lavar os pés dos discípulos, o que espantou muitos discípulos, né? Com isso, mas ele queria mostrar justamente que não era o fato dele ser mestre que o colocava acima de ninguém, né? Ele estava querendo colocar ali o exemplo fiel da humildade. O grande problema que nós vivenciamos hoje, Cosme, é que as pessoas se acham, né? As pessoas se autoelevam, né? Se autoelevam. É fato que existem aquelas, né, que são pessoas que têm uma posição social de destaque na sociedade, ou que têm muito dinheiro, né? Tem muita fama e tal, e a bajulação que automaticamente é oferecida a essas pessoas por causa disso, né, faz com que elas tenham uma maior dificuldade em exercitar a humildade e acabam até por acreditar que são especiais, né? Acabam até por acreditar que são especiais. O grande problema, eu vejo muitas vezes, é nas pessoas comuns do povo, que você às vezes identifica um orgulho exacerbado, né? Aquelas pessoas que têm dificuldade de reconhecer, por exemplo, que está errado num ponto de vista, a pessoa que fica totalmente descompensada quando alguém apresenta uma colocação diferente da dela, né? Então, isso tudo a gente precisa analisar e ver que ainda, né, dentro de nós, né, dentro de nós que achamos que estamos caminhando bem, né, existe ainda esse germe nocivo do orgulho, né? Do orgulho que nos mantém tão presos ainda à retaguarda da evolução.
A gente precisa sempre fazer como Santo Agostinho, né? Que ao terminar o seu dia analisava o seu comportamento, as suas atitudes, né? E via o que ele tinha feito de errado, né? Que poderia ser melhorado, vamos dizer assim. E aí ele conseguia efetivamente trabalhar as suas imperfeições. Eu acho que isso, né, é um ponto que a gente precisa pensar com maior cuidado, né? Porque você dizer que uma pessoa famosa, uma pessoa rica, orgulhosa, né, é fácil. Mas o mais difícil é quando você encontra, e não é raro, né, entre as pessoas do povo, as pessoas que não têm posição de destaque, as pessoas que não têm dinheiro, que não são famosas, mas que trazem dentro de si um orgulho muito grande e uma dificuldade muito grande de reconhecer as suas falhas, né? Então, é justamente a nossa temática de hoje, né? Falando que ser humilde é também reconhecer as falhas, né? Reconhecer os erros, pedir desculpas, né? Quando você, ai, meu Deus do céu, desculpa e tal, né? Isso aí é tudo muito importante. Então, é um detalhe que nós precisamos, cada um de nós, né? Olhar verdadeiramente para o nosso comportamento, para a nossa maneira de ser e buscar trabalhar mais esse lado, né? Esses exemplos do Cristo, eles são exemplos muito claros e transparentes quando ele faz as colocações pedindo para que as pessoas sejam humildes, que as pessoas não procurem posições, mas que elas procurem trabalhar o amor a Deus e o amor ao próximo. Nesse capítulo 7, né, Bem-aventurados os pobres de espírito, após essa passagem do aquele que se eleva será rebaixado, o Kardec ele faz uma colocação, uma passagem do Evangelho em que a mãe de João e Tiago Maior, Salomé, né? Salomé, Maria, Salomé, ela vai pedir para Jesus para que os seus filhos ocupem, né, um trono à direita e outro à esquerda dele, quando ele estiver nesse novo reino. Porque era a ideia deles exatamente isso, né? Que esse reino ele fosse um reino material aqui na Terra, né? E que eles estariam preparados para poder beber do cálice, quando Jesus pergunta. E eles respondem que sim. Jesus também confirma, de fato, vocês vão beber do cálice, mas ainda não é chegado o momento. Ou seja, a nossa infantilidade espiritual, ela nos dá essa falsa ideia de que, na realidade, nós podemos tudo, nós não podemos nada. Nós não somos melhores do que ninguém. Na realidade, os irmãos Boanerges, os irmãos Filhos do Trovão, que eram considerados João e Tiago, maior, eles estavam muito voltados a ganhar uma posição de destaque dentro daquele grupo apostólico de Jesus. E Jesus sempre dizia que eles, na realidade, tinham que se respeitar, se amar, e eles não havia ali nenhum maior do que o outro. E quando eles perguntam para Jesus quem seria o maior nesse reino, ele diz que seria a criança. Pede para que traga uma criança. E aquele que não entrar, né, no reino dos céus tão puro como o sentimento, o coração de uma criança, não conseguirá. E mais, ele diz o seguinte, que aquele que quisesse ser o maior no reino dos céus, que fosse o servo de todos, o escravo, e servisse a todos, como ele mesmo serviu, no seu próprio exemplo. Você falou aí sobre a cerimônia do lava-pés. Então vejam que essa questão da humildade, para Jesus, ela é importantíssima. Não só apenas num gesto de falar, mas também nas orientações, nas suas exemplificações, porque ele diz que, de fato, nós precisamos nos reconhecer. Não nos sentirmos como a última bolacha do pacote, muito pelo contrário. Nós temos que efetivamente saber que nós não somos nada, absolutamente nada. Isso é muito interessante, né, Cosmo? Porque nós observamos isso, embora tudo isso que a gente saiba, né, nós, os cristãos, de uma maneira geral, nós sabemos muito disso, porque está claro no Evangelho de Jesus essa recomendação com relação à humildade. Mas nós observamos em todos os segmentos religiosos, eu em todos os que eu conheço um pouquinho, espiritismo eu conheço mais um pouco, né, porque é onde eu vivo,
Mas você observa que as pessoas, até mesmo nos segmentos religiosos cristãos, as pessoas querem posições de destaque. As pessoas lutam, almejam por determinadas posições. Falando no centro espírita, a pessoa quer ser o presidente da casa, a pessoa quer ser o diretor da casa, não pensando, na maioria das vezes, em trabalhar em benefício da casa, em fazer com que a casa possa auxiliar a mais pessoas, que ela possa ter melhores condições de levar o evangelho e a doutrina espírita para frente, mas pela posição de destaque que a pessoa acha que tem naquela situação. Quantas vezes, quem aqui nunca ouviu alguém chegar e dizer, porque eu sou o presidente da casa, porque eu sou o diretor disso, daquilo, né? Gente, meu Deus do céu, né? Para que isso? E aí a gente vê nitidamente o orgulho, a vaidade, às vezes até mesmo a pessoa fala, não, porque eu sou o médio da casa, ou porque eu frequento a casa há não sei quantos anos. É a carteirada espírita, né, Silvia? Exatamente, né? E aí a gente fica imaginando, e as pessoas acham isso normal, né? Quem faz isso acha que é normal. E ela está esquecendo o primeiro preceito que Jesus nos ensinou, né, que é a humildade. E qual é a diferença? Né? Qual a diferença de alguém que está numa posição que está, não que é, né? Que momentaneamente está ocupando a posição de presidente de uma casa, ou de diretor, ou de dirigente, do que seja, né? Em relação às demais pessoas. Ao contrário, tem a obrigação de exemplificar, né? De exemplificar tudo aquilo que a casa apresenta. É como Jesus, a vida de Jesus foi um exemplo o tempo inteiro, né? Jesus era o mestre, Jesus era aquele que mais sabia, obviamente, né? Que veio nos ensinar, né? Um código de ética, de bom viver, né? Um código de bom relacionamento, e ele jamais quebrou esse código, né? Ele jamais exigiu posição de destaque em coisa alguma, ele jamais se colocou acima de ninguém, muito pelo contrário, né? Ele sempre buscava os mais humildes, os grupos minoritários, aqueles que não eram respeitados nem considerados, né, pela sociedade, era com eles que ele queria ficar. Ele não queria ficar com os grandes, ele não buscava estar ao lado dos grandes da sociedade. Ele buscava justamente os deserdados da sorte, né? Aquelas pessoas que ninguém nem olhava, nem enxergava, né? Os invisíveis. Exatamente. Assim. E aqui hoje, nos tempos de hoje, a maioria das pessoas quer ficar com aquele que tem destaque, né? Quer sair ao lado de uma foto com aquele que tem destaque, né? Quer ser visto ao lado daquele que tem maior destaque, quer estar ao lado do presidente da casa, quer ser o auxiliar do presidente, quer ser o auxiliar do dirigente, né? Não quer simplesmente trabalhar. Você chega na casa espírita, aí você pergunta se a pessoa pode ser voluntária na cantina. Não posso, né? Não tem tempo. Não tem tempo. Mas você poderia ser o assistente do presidente da casa? Sim, posso. Né? Então, o tempo aparece. Exatamente, são coisas que a gente precisa observar com muito cuidado, né? Sobretudo sendo com o conhecimento que nós temos, né, da doutrina espírita, do Evangelho do Cristo, não podemos alegar desconhecimento dessas coisas, né? É que eu digo, nós espíritas, né, a responsabilidade é muito grande, porque a gente sabe tudo. Não tem como dizer, eu não sabia, né? Porque tudo é muito claro, muito objetivo. O que você tem como explicação é o fato que você simplesmente não quis, né? Não quis fazer como deveria fazer, né? Não, e é interessante, Silvia, que essa questão da humildade, ela é fundamental para você poder crescer. Não existe um espírito superior que não seja humilde. Ele tem que ter humildade como ferramenta impulsionadora dessa sua elevação. E a gente sabe disso, quando a gente fala em humildade, não significa que você tem que ser capacho de ninguém, não é isso. Mas você saber que o que você adquiriu, algum conhecimento, alguma coisa que você faz, ela não é mais importante do que as outras pessoas. Você deu esse exemplo aí da Casa Espírita, que é, na realidade, o nosso métier, quando o presidente ou o diretor, alguém se proclama como sendo, né, aclamado como sendo assim, ele não pode mais fazer nada, porque ele agora é o presidente, ou porque agora ele é o...
E quando na realidade a gente precisa só de uma coordenação administrativa, né? Porque o Estado, né, as leis determinam que você tem que ter alguém que represente, né? E, logicamente, aquele que é eleito, né, que tem a confiança das pessoas, é ele que vai representar, né? Agora, dizer que por essa representação ele está acima de todo mundo, isso não é o correto. Ele, como sendo presidente, ele deveria abrir a porta da casa, recepcionar e direcionar muito bem a todos, porque é uma responsabilidade muito grande. Exatamente. Agora, não adianta só pegar, você precisa pegar uma situação como essa e entender aquilo que lhe cabe dentro desse papel, para você poder não cometer erros, porque com certeza nós seremos cobrados por isso. Não, exatamente, né, Cosme? E, na verdade, como você falou, deve ser o exemplo, né? Porque é apenas uma questão burocrática. Essas posições existem dentro das instituições religiosas também, uma simples questão burocrática da lei humana, né? Que exige que exista um responsável legal por aquela Sim. instituição. Né? Mas se isso não existisse, não haveria necessidade dessas posições, mas existe. Então, a pessoa não tem, né, que achar que é melhor porque está naquela posição. Né? Ela tem que aproveitar a posição para exemplificar, né? Exatamente. Exemplificar o trabalho como deve ser feito. Né? Ele deve ser aquele, como a gente falou anteriormente, né? Aquele que mais serve, né? É o maior trabalhador, sim, aquele que está sempre pronto para estar em todas as posições, é voluntário, está sempre pronto para ajudar, para fazer acontecer, e não aquela pessoa que se acha, inclusive, dono da verdade, né? Sabedor de todas as coisas. Ninguém sabe tudo, né? Ninguém sabe. O velho sábio da antiguidade, só sei que nada sei, né? Então, a gente estuda, mas a gente vê que tem coisa para estudar e precisa estudar e que nunca sabe tudo, nunca. Né? E é uma coisa... É um ponto muito importante. E é uma coisa que é verdadeiro isso, né? Esses dizeres, né? São informações que são oriundas da Grécia. A Grécia foi um povo extremamente educado, com muito conhecimento, né? Nos legou assim grandes informações que nós utilizamos até os dias atuais. E quando nos coloca essa frase, só sei que nada sei, realmente a gente não sabe nada, porque o nosso conhecimento ele é muito parcial, muito pouco. Se a gente fosse colocar todo o conhecimento do mundo, não existe isso. Então nós temos que estar sempre aprendendo. A gente nunca deve se furtar a questão do conhecimento, do aprendizado. E algumas pessoas, às vezes, colocam barreira de idade. Agora já está muito tarde, eu não preciso mais entrar nos bancos escolares. Ou então, algo que aconteceu e a pessoa não quer mais se prevenir. Porque se você tomar conhecimento hoje, amanhã, muito provavelmente isso não vai acontecer. Porque você já tem uma experiência naquela vivência. Então, é muito importante, de fato, saber reconhecer os seus erros, saber que a gente tem falhas, e a maioria de nós temos, e ter vontade para que a gente possa vencer todas as mazelas, todas as dificuldades que nos dá. Um dos grandes remédios, Silvia, com certeza, para poder nos ajudar nisso, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Essas orientações de Jesus, elas são bem vivas, atualizadas, elas falam conosco nos dias atuais, embora algumas pessoas achem que a questão de religião é apenas para pessoas tristes ou pessoas mais velhas, que não podem mais fazer nada, então vão para o templo, vão para a igreja, vão para qualquer lugar, porque estão desesperançados porque não podem fazer absolutamente nada. Não é assim. A questão do aprendizado, seja em que idade for, ele deve ser maturado, deve ser entendido. Por quê? Porque ali tem um espírito, e esse espírito ele tem um conhecimento que ele traz de outras vidas. Talvez precise só dessa concessão para que ele possa buscar nos seus refúgios mais íntimos
essas experiências que ele tem, com certeza. É muito interessante, Cosme, quando nós, como espíritas, né, nós temos que observar isso muito bem, porque ninguém aqui, né, ninguém aqui está na Terra, né, nessa existência, Sim, para sim. ocupar posições de destaque, né, para ser rico, Não, famoso, não. nada disso. Nós, como espíritas, sabemos melhor que ninguém que nós somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, mas perfectíveis, e que cada estágio nosso aqui na matéria, né, cada encarnação é uma oportunidade maravilhosa de melhoria, de aperfeiçoamento, de burilamento. Então, nós precisamos, né, todas as vezes que nós acordamos, né, num novo dia, agradecer a Deus pela nova oportunidade e pensar o que eu posso fazer para ser melhor hoje, né? O que eu ainda, quais são as arestas que eu ainda preciso limar do meu espírito ainda tão inferior, porque nós sabemos que estamos no rodapé da evolução, né? Sim. Nós somos espíritos imperfeitos, nós habitamos um planeta de provas e expiações, né? E nós, obviamente, temos muita coisa para melhorar, né? Muita coisa para melhorar. Então, é muito importante que nós, ao invés de querermos nos posicionar, né, em posições de destaque, querermos nos aferrar a pontos de vista, não querendo dar, digamos assim, o braço a torcer, como se diz, não querendo reconhecer que errou, que não está correta aquela maneira de ser. Não, justamente, nós temos que examinar justamente isso. Não é se aferrando a posições, né, que nós estamos melhorando, porque aí a gente está apenas confirmando o nosso orgulho, a nossa vaidade. Nós temos que ver no que é que eu posso melhorar, o que é que eu ainda preciso fazer para melhorar. Será que eu sou melindroso, né? Será que eu me chateio logo com qualquer coisa que me digam, né? Aquela história do pavio curto, né? Será que eu sou aquela pessoa do pavio curto? Comigo não tem essa, né? Bateu, levou, aquelas coisas que fala, né? Dou um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair, aquelas coisas todas que a pessoa muitas vezes fala, né? Sim, Com sim. orgulho, como se fosse motivo de orgulho, e na verdade é motivo de muita vergonha, né? Porque demonstram quão atrasados espiritualmente nós ainda somos por valorizar essas coisas, né? Eu me lembro que Chico dizia o seguinte, quando alguém perguntou para ele, uma ocasião, se ele tinha algum tipo de aborrecimento, se alguém tinha feito alguma coisa contra ele e tudo mais, ele, não, ninguém nunca me ofendeu, ninguém nunca fez nada. Ou seja, Chico, da sua maneira de ser, né, ele não levava em consideração as várias atitudes que pessoas tiveram para com ele, atitudes menos felizes, né, que tentaram humilhá-lo, tentaram ofendê-lo, até mesmo agredindo fisicamente, mas ele nunca levou aquilo para frente, né? E ele dizia uma coisa muito certa: aos outros eu dou o direito de ser como são, a minha obrigação de ser cada dia melhor, né? Então, às vezes, a gente se pega, né, no nosso dia a dia fazendo uma coisa que a gente acreditava que não fazia mais, né? Não fazia mais. De repente, nossa, mãe, como é que eu fui ter essa reação, né? Como é que eu fui ter essa reação? Como é que eu fui ficar todo cheio de empáfia, orgulhoso? Como ligou para mim essa hora? Como falou comigo dessa maneira? Né? Olha isso que a gente fala com tanta frequência, né? Como falou comigo desse jeito? Está pensando que está falando com quem? Olha, gente. Tem muito isso. Né? Você sabe com quem você está falando? Exatamente, né? Exatamente. E nós? Será que nós sabemos com quem a pessoa está falando verdadeiramente? Quem somos nós? Nós não somos nada. Eu me lembro do exemplo da formiguinha de açucareiro, aquela bem miudinha, né? Quando você olha o tamanho do nosso planeta, né? Que para nós parece imenso, mas que dentro do universo é uma poeirinha cósmica, né? A gente olha o nosso planeta em meio a essa imensidão e vê como ele é pequenininho, né? E olhamos a nós mesmos dentro desse planeta minúsculo, nós somos menos do que a formiguinha pretinha do açucareiro, aquela pequenininha que fica correndo para lá e para cá, né? E aí você pensa, nossa, da onde vem tanto orgulho, tanta vaidade, tanta soberba, né? Nós não passamos assim de Sísifos, né? E a gente se acha muito, né?
É verdade. Né? Um problema muito A gente, sério. a gente precisa entender, Silvia, que todos nós temos uma missão. E essa missão, né, algumas pessoas conhecem, outras pessoas não conhecem. Pessoas que passam pela vida sem saber exatamente o porquê elas vieram aqui. É lamentável isso. Isso é lamentável. Porque perdeu a oportunidade de reencarnatória e, com certeza, vai demorar para poder acontecer novamente, né? Tem aqueles casos mais graves, né, que, na realidade, eles colocam o espírito para reencarnar, mas, de uma maneira geral, você perde uma encarnação dessa, você vai demorar bastante tempo para você poder tentar conseguir novamente. O que, de fato, é verdade, porque não adianta você estar colocando a pessoa se a pessoa ela simplesmente aqui ignora solenemente, não quer nem saber de nada. Não me interessa isso, eu quero um outro nível de corrida, né? Para poder chegar a esse objetivo que eu quero. E, às vezes, esse objetivo, Silvio, é um objetivo inadequado, incorreto, porque as pessoas querem chegar à fama, à posição de destaque, como sendo algo que elas fossem, de fato, atingir esse máximo dentro como pessoa e como ser humano, chefe de qualquer organização, ou um diretor, ou um empregado, alguma coisa assim. E, para isso, faz qualquer coisa para poder atingir esses seus objetivos. Parodiando aqui, trazendo para a nossa vida a questão das novelas, que às vezes relatam tudo isso, a questão da Maria de Fátima, né? Que não importava quem estivesse à sua frente, ela passava por cima, né? Como fazendo completamente equivocada, dizendo que aquilo sim que era importante, o resto nada mais importava, quando na realidade são situações que ela nem mesmo iria levar, né, para outra vida, como todos nós. Vai ficar aqui e por aqui você pode até usufruir, mas com certeza a sua consciência ela vai te questionar por muitas coisas que você fez, outras coisas que você poderia ter feito, e de uma certa forma aquelas coisas que você fez equivocada, com certeza a consciência vai te cobrar isso. É muito interessante, porque você, desse exemplo que você puxou, né? Tudo isso também nos reporta a ideia materialista, né? Porque a partir do momento em que você acredita que só existe o aqui e o agora, que a vida é uma só, que você tem que tirar todo o proveito dela, e de uma certa forma também essa visão materialista também está atrelada a uma visão de impunidade, ou seja, o que eu fizer aqui, que ninguém descobrir, não tem consequência, né? Eu posso fazer, desde que ninguém descubra, não tem consequência. Porque a pessoa muitas vezes age dessa maneira porque ela se acha que não vai ter nada, que não vai ter consequência. Só que para nós espíritas que sabemos realmente que a vida, né, do espírito é eterna e que as experiências na matéria se multiplicam e que nós todos vamos receber segundo as nossas obras, a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que faz, né? Ter muito cuidado com as atitudes, porque nada vai ficar sem a devida reação, né? Toda ação vai acarretar uma reação. E se a ação for ruim, a reação vai ser ruim, né? Se a ação for boa, a reação vai ser boa. E aí me lembra, né, do Hospital Eurípides Barçanufo, no plano espiritual, né, que diz que onde estão os médios, né, os espíritas falidos, né? E aí a gente vai pensando, nossa mãe, o espírita fica achando, né, que ele vai desencarnar, vai lá para nosso lar direitinho, sem escalas, né? E quando chega do outro lado, ele vê que ele não fez como deveria ser. E aí a gente vai lembrar também do livro Voltei, né? Do irmão Jacó, Frederico Fig, né? Trabalhador da FEB, né? Foi um dos diretores da FEB e tudo mais, e chegou no plano espiritual e não foi assim como ele acreditava que seria, né? E ele nos dá muito exemplo com relação a isso, né? Muito exemplo. Então a gente precisa, que eu sempre falo, né? O espírito ele tem todo conhecimento, e é muito triste quando você vê uma pessoa com o conhecimento que a doutrina espírita nos oferece agir com esse orgulho,
né, com essa vaidade, com essa soberba, com essa prepotência, né, de se achar o dono da verdade, de se achar melhor que os outros, de se achar, né, infalível, todas essas coisas, né, que a gente vai vendo, e mostrar o quanto isso vai ser grave, né, quando a gente chegar do outro lado da vida, que tiver que prestar nossas contas, né, vai ser bastante Sim. complicado mesmo. É Exatamente. verdade. É verdade, Silvia. Com certeza, essa orientação espírita é a orientação do Evangelho de Jesus. Não há nenhuma outra forma da gente se melhorar como a gente se reconhecer nossos erros, as nossas falhas. Não é muito fácil isso, a gente não está aqui colocando e dizendo que as pessoas vão mudar de hoje para amanhã. Existe um processo que ele precisa ser iniciado. A partir do momento que você toma consciência, reflete, fica mais fácil para você tomar determinadas atitudes, não tomar nenhuma atitude imediata, né? Sem nenhuma reflexão. Então, isso com certeza vai ajudar bastante. Agora, de uma maneira geral, Silvia, essa questão de você ter a humildade, né? E que é uma virtude muito difícil de você alcançar, né? É bem difícil isso, você ser uma pessoa humilde. O que a gente poderia pensar como uma pessoa humilde? Normalmente as pessoas acham que é pessoa pobre, né? Eu acho por isso que fica essa introdução, essa primeira bem-aventurança, bem-aventurados pobres, né? A pessoa sem nada. Não é isso. É uma pobreza espiritual, né? É uma situação de entendimento que, às vezes, quem não tem uma prata no bolso pode entender melhor do que quem tem milhões no banco. Porque o cara tem uma prepotência, porque a pessoa tem um cargo que ele traz tudo, mas a gente tem que imaginar que um dia tudo isso vai ficar aqui. E você vai entrar exatamente como o pobre vai entrar no mundo espiritual. Sem nada, nu. Tem até aquele exemplo da rainha de Ud, né? Que ela foi uma rainha na Sim, Terra, chega no plano espiritual, não tem nada, né? exatamente. Então, é importante a gente ter isso em mente e trabalhar que, de fato, eu reconhecendo, para eu ser humilde, eu preciso reconhecer minhas falhas, meus erros, meus equívocos. E todos nós temos esses equívocos. A gente não está falando para as pessoas, está falando para nós também. Porque nós também, se estamos refletindo sobre isso, é porque isso também nos toca. E como todos nós estamos irmanados nesse imenso oceano de ideias, de pensamentos, que é o nosso mundo, nós estamos interligados, sim. E é interessante, né, Cosme, que você falou, né, que nós precisamos reconhecer os nossos erros. Às vezes, a pessoa até reconhece, mas ela não externa que reconheceu, né? Ela, no fundo, ela viu que fez errado, que pisou na bola, uma coisa e outra, mas ela não diz nada, né? Ela pode até reconhecer ali, mas ela tem a dificuldade de reconhecer publicamente, vamos dizer assim, né? Se me desculpe porque eu estava errado, porque eu fiz isso, fiz aquilo, né? Esse também é um grande ponto, né? Porque você reconhece, existem aqueles que nem reconhecem, né? Que acham que estão eternamente certos. Ainda mais grave a situação, né? Mais grave. Nem enxergam o erro que comete, né? Existem aqueles que enxergam o erro que cometem, mas não têm a coragem, né? A humildade de chegar e dizer, olha, me desculpe, né? Você estava correto, eu errei nisso e aquilo e tal. E aqueles que naturalmente reconhecem, esses já aprenderam a lição, né? Reconhecem e se desculpam, né? Buscam se modificar, aquela coisa toda. Isso é muito interessante quando a gente analisa, né, todos esses pontos e vê onde a gente se coloca, né? Em que posição que a gente está. Será que a gente é daqueles cegos que não enxergam os erros? Ou daquele que enxerga, mas fica camufladinho, não reconhece para ninguém? É daquele que enxerga e que humildemente, né, tranquilamente vai lá, se desculpa e faz e acontece, né? Então a gente precisa muito analisar esse nosso lado, né? O Richard Simonetti, o escritor lá de Bauru, né, que já nos deixou e esteve conosco aqui no Rio de Janeiro mais de uma vez. Ele tem um livro chamado Atravessando a Rua, e nesse livro ele conta a história
do Gumersindo e da Flauzina. A gente já comentou sobre isso aqui. E era um casal, né, que viveu maritalmente durante muitos anos, e só que a Flauzina fazia comentários a respeito do Gumersindo, quando ela dizia que ela tinha uma cruz que ela carregava na vida dela, que era o marido dela, o Gumersindo. E ela era uma pessoa, uma dona de casa exemplar, uma mulher muito fiel, soube criar os filhos, né? Mas ela tinha uma mágoa, um ressentimento que era, de fato, a cruz que ela carregava, que era o marido, o Gumersindo. E era, de fato, uma pessoa muito chata, né? Um homem impertinente. E a Flauzina, o Gumersindo desencarna, né? E vai para o plano espiritual. A Flauzina, logo tempo depois, ela também desencarna e vai ao plano espiritual. Quando ela chega para poder prestar contas com seu amigo espiritual sobre a vida dela anterior, né, sobre essa vida casada, ela questiona porque o amigo espiritual diz para ela: olha, você era uma esposa exemplar, uma dona de casa maravilhosa, uma mãe muito dedicada, mas eu vejo que tem uma falha aqui na sua ficha. E ela diz: como assim? Uma falha na minha ficha? Eu fui tudo isso aí que você está dizendo, eu respeitei tudo. Inclusive, eu aturei, eu suportei o meu marido durante anos. Assim, é exatamente esse o problema. Você o suportou, você não o amou. E ela disse assim: mas como? Sim, porque você o aturou. Você deveria ter aproveitado para poder gostar dele, né? Ter amado ele. Então, exatamente por isso, nós vamos planejar uma nova reencarnação, você como um Messias. Porque essas algemas, essas amarras, elas não foram partidas, elas não foram quebradas. Você precisa amá-lo. Aí o Simonete conta assim: é realmente uma barra isso, né? A gente acha que as pessoas aparecem nas nossas vidas por acaso, né? Que não tem nenhum envolvimento espiritual, quando na realidade tem muito envolvimento espiritual. Tem muito, nada é por acaso, né? Tudo tá Então, sempre veja, Silvio, essa história que eu trouxe do livro do Simonetti é para nos dizer exatamente que a gente precisa, por mais que a gente faça bem, é preciso também encontrar a questão do amor, da dedicação. Não é só tratar por tratar, mas fazer porque a gente acredita que, de fato, é o melhor. É claro que você, como uma pessoa realmente que é impertinente, chata, você vai o tempo inteiro estar brigando com ela. Mas a gente tem que pensar que ela também só pode, por enquanto, dar aquilo, ou só pode entender aquilo. E é a questão da misericórdia, né? De você ser condescendente com o outro. Saber que ele só tem aquilo para dar. Então, eu acho que essa situação da Flauzina do Gumersindo, de fato, ela era uma pessoa, uma espírita, era uma mãe, uma esposa, mas essa questão do amor, ela precisa estar falando à frente. Porque mesmo que o outro ele não consiga te amar, mas pelo menos você fez o seu melhor. Você se dedicou. Se ele não quer esse amor, aí é uma questão do livre-arbítrio dele, né? Porque quando a gente sai disso, parece que a gente está fugindo daquele encontro. E esses encontros que os amigos espirituais eles criam para nós, eles são importantes no nosso processo de aprendizado. Com certeza. A gente não se encontrou por acaso, nenhum de nós. Nós não nos encontramos com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos parentes, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos da casa espírita. Com certeza isso não foi por acaso. Existe uma situação maior que nós desconhecemos e que precisa desse empurrãozinho para que a gente possa sair dessa encarnação um pouco melhor do que quando nós entramos. Exatamente, é aquilo que o Chico falou, né? Aos outros eu dou o direito de ser como são, né? A minha obrigação de ser cada dia melhor, né?
Observar Exatamente. realmente, se conhecer, eu conhece-te a ti mesmo, se conhecer, É. né? Ver direitinho, deixar aquela história, isso eu vou deixar para a próxima encarnação, que nessa eu não consigo, deixar Sim, essa história sim. também que o Espírita fala muito, né? Não, isso aí eu não consigo, vou deixar para a próxima encarnação, como se a próxima fosse ocorrer logo e nas Mês mesmas que vem, condições, ano que vem. Não vai nas ser assim, vai mesmas demorar. condições, né? Exatamente, nas mesmas condições. Então, gente, a hora é essa, né? O momento é esse, né? Essa encarnação é uma oportunidade maravilhosa, uma oportunidade bendita que Deus nos oferece de nos burilarmos, de nos tornarmos pessoas melhores. E nós, espíritas, graças a Deus, com o conhecimento que nós temos, que a doutrina, essa luz que a doutrina coloca em nosso caminho, nós temos maior facilidade, né, para fazer a coisa certa. Então, não vamos deixar para amanhã, não vamos deixar para a próxima, né? Vamos fazer agora o nosso melhor com relação a tudo e a todos, né? Quem chegou foi a Kátia, né? A Kátia dizendo que cheguei, e não vamos esquecer de deixar o like. Cosme me tira pontos se vocês esquecerem. Oi, Kátia. Não, pelo amor de Deus. Oi, Kátia, que bom reencontrá-la. Hoje nós já nos falamos pelo WhatsApp, eu conversei com a Kátia, mas é muito bom reencontrá-la aqui. A Kátia sempre falava que estava com muita saudade, né, desses nossos encontros de domingo à noite e que são sempre muito bons. É uma pena, né, Silvia, que a gente, de repente, tinha que criar um canal com eles para que eles pudessem saber, né, direitinho, né, se a gente vai entrar. A tendência é sempre entrarmos, porque quantos anos já temos o programa aqui? 4, vai fazer 5. Então, já é um tempo, né, Silvia? A gente começou justamente quando a Web Rádio começou. Então, nós em abril faremos 5 anos no ar. Então, são 5 anos de programa. Então a gente sente, mas às vezes por motivos de força maior, uma coisa e outra que vai ocorrendo, às vezes a gente acaba falhando. A gente tem esse mesmo problema também na rádio, né, Silvia? Que às vezes a gente não consegue, mas a gente tenta. E lá já são o quê? Mais uns 6 anos? 6 ou 7? Não, tem mais tempo, na rádio tem mais tempo. Uns 6 ou 7 anos. Então, mas enquanto a gente tiver forças e tiver o amparo da espiritualidade para que a gente possa seguir, nós vamos seguindo, com certeza. Né? A gente pode exatamente. fazer, não abandona. Mas é muito bom falar com a Kátia, com a Elaine, com o pessoal que nos acompanha. O João também está sempre entrando nos programas da rádio, né? Muito bom. Exatamente. Muito bem. Bom, pessoal, a Elaine aqui está me dizendo, tudo é aprendizado para nós. Com certeza, né, Elaine? Com certeza, né? Estamos todos aprendendo constantemente, né? Constantemente. Verdade. Bom, pessoal, vamos agora, então, fazer a nossa prece, né? Para agradecer a Deus, a Jesus, aos queridos amigos espirituais, por tudo que obtivemos na noite de hoje. Ok? Então, vamos lá. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais, mentores da nossa web rádio Cristo Consolador, que sempre estão aqui conosco, nos orientando, nos incluindo, nos auxiliando na realização dos programas. Muito obrigada por mais esta oportunidade de reflexão, por mais oportunidade de trabalho, por mais esta oportunidade de estudos. Agradecemos, Senhor, pela semana que passou, pela semana que se inicia, e pedimos a sua proteção, Pai, para que possamos sempre estar aqui conversando, trocando ideias com os nossos amigos a respeito do teu evangelho de amor e luz da nossa querida doutrina espírita. Graças a Deus. Bom, pessoal, boa noite Cosme, boa noite Elaine, boa noite Kátia, boa noite todo mundo, né, que esteve aqui nos acompanhando. E com certeza. Bom finalzinho de domingo e até a próxima, se Deus quiser. Bom final de domingo, Silvia. Boa semana para todos. Espalhem que nós estamos de volta, né? Divulguem. E que nós voltamos para que a gente possa seguir com os nossos encontros. Exatamente. Aliás, a vida das pessoas também muda, né, Silvia? Às vezes a pessoa não pode mais, mas a gente vai fazendo aqui o que a gente puder para que essas gravações, essas reflexões, elas fiquem sendo disseminados para mais e mais pessoas. Exatamente. E vocês lembrem, tá? Não é pelo fato de não termos programa em determinado domingo, que às vezes é um problema de internet, às vezes é um problema de saúde, de um de nós dois, porque a gente, onde vai a corda, vai a caçamba, né? Então a gente só trabalha junto. Então, se houver impedimento de um ou de outro, alguma coisa, a gente não faz o programa.
mas não significa que a gente não vá mais fazer, tá, gente? Aguardem e sempre olhem que a gente está de volta, tá bom? A Cátia está aqui dizendo que amanhã ela vai ouvir tudo, porque ela viu meu recado muito tarde, mas está dizendo que faz falta esse estudo domingo, né? Abençoada semana a todos. Para você também, Cátia. Fica com Deus, querida. Beijo, pessoal. Beijo, Cosme. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Até. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.